Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo e avançando já com o título do episódio, e se fôssemos todos uns teóricos da conspiração? Porque este título? Porque na atualidade, neste momento, nós vivemos muita coisa ao mesmo tempo no nosso mundo, muitas coisas a mudar rapidamente, coisas super imprevisíveis a acontecer. É fecheiros de Epstein, é guerras, são notícias, é as alterações climáticas, seja o que for, e com tantos temas e tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, é normal cada vez mais eu ouvir a expressão teorias da conspiração. Portanto, parece-me importante ou interessante falar sobre isto, só porque, como nós já vamos ver mais à frente, isto tem impacto no nosso bem-estar, na nossa saúde e por isso mesmo, e porque o podcast tem a ver com saúde e filosofia, achei que era interessante abordar um tema tão atual. Não propriamente para falar sobre teorias da conspiração em específico, isso não interessa para nada, mas para entendermos o mecanismo que está por trás de tudo isto e, mais uma vez, o impacto que isso tem. E se calhar, o que é que também nós podemos vir a fazer para que, se calhar, minimizar ou alterar o impacto disso. Então, quase sempre que há um termo, uma palavra, um conceito, eu vou sempre procurar o seu significado para ter a certeza que não tenho apenas aquilo que é o meu conhecimento. E quando eu fui procurar o que era conspirar, eh, é engraçado que o próprio Google, o chat, os vários motores de pesquisa que eu pesquisei dão noções diferentes, não entre eles, mas eles próprios apresentam várias definições. Então, uma primeira definição que tem a ver com a história desta palavra, que é conspirar, significa respirar em conjunto. Ou seja, pessoas que de alguma forma estão alinhadas em relação a qualquer coisa, nomeadamente a uma ideia. Portanto, isto é o significado mais básico, mais se calhar etimológico desta palavra. Mas depois vêm outros significados como tramar, planear, para causar dano, este tipo de conceitos que de facto é bem diferente do que significa a palavra original. Também há conceitos relacionados com este termo que têm a ver com a união de fatores, de factos, de informações, e ao juntar esses fatores ou esses pontos, eu construo como se fosse uma linha de raciocínio, de pensamento, e isso faz com que eu conspire, porque eu juntei A mais B mais C, logo, agora eu posso criar, inclusive, né, a teoria desta conspiração. Portanto, e ainda há mais ideias por trás deste termo, mas só para vermos que um termo tão simples, desde a sua história, desde o seu passado até agora, e com o evoluir da sociedade, tem vindo a sofrer modificações na maneira como nós próprios interpretamos esse conceito. Tanto é que isto antigamente seria uma coisa positiva, estar alinhado, respirar em conjunto seria uma coisa super interessante, para ao longo do tempo passar a ser uma coisa má e hoje em dia se calhar até uma coisa que é vista como um absurdo. Mas vamos tentar entender o que é que se passa, o que é que está por trás disto. Porque, e isto leva-nos sempre, como é óbvio, ao nosso cérebro. Porque a verdade é que ah, cada um tem, digamos que, um arsenal, uma consciência que se traduz no conjunto de conhecimentos, de experiências, daquilo que é o seu corpo, como é que eu funciono, toda a bagagem que eu tenho desde os meus genes, passando por todos os anos de vida que eu tenho, até à data. Coisas que eu fui guardando, coisas que eu fui selecionando, umas mais intencionalmente, outras não intencionalmente, mas hoje eu sou esta pessoa que tem um conjunto, uma consciência que é diferente de qualquer outra pessoa. E por isso é normal que este meu cérebro
crie ou tenha ideias, ou crie ideias, projetos, planos, por aí fora, soluções, comportamentos, ações que sejam bem diferentes de outra pessoa qualquer. Ou pelo menos nunca será tudo igual. Isso é certo. Por isso, mediante aquilo que eu tenho como a minha base, perante determinada informação, eu decido pensar, sentir, agir de determinada maneira. E isso é natural, nós já vimos isto até em episódios anteriores. Por isso, aquilo que eu naquele momento decido sentir, decido fazer, seria se calhar errado alguém julgar isso porque essa pessoa não consegue ter a mesma noção ou não, nunca vai chegar a essa mesma conclusão. Porquê? Exatamente por aquilo que eu disse, que é essa pessoa tem todo um conjunto e uma consciência diferente. Então nunca seria, se calhar, expectável, ou não deveria ser expectável, que duas pessoas pudessem chegar exatamente à mesma conclusão, a pensar exatamente da mesma maneira, com todos os pormenores iguais, a sentir exatamente a mesma coisa. Não, isso não é normal. Se calhar existem algumas semelhanças, alguns pontos de encontro, mas não na sua totalidade daquilo tudo que é a ideia ou o conceito que estamos a falar no momento. Por isso, é a partir daqui que nós temos que, se calhar, repensar o que é então conspirar. Porque, seja em conjunto com outras pessoas, seja simplesmente em conjunto com a informação que eu tenho e que vou recebendo de fora, é normal que eu crie teorias da conspiração para tudo ou quase tudo. Desde o desconhecido que hoje eu me cruzei com ele na rua, ou se calhar no supermercado, e fez um comentário qualquer, ou sobre mim, ou sobre outra coisa qualquer, e eu olho para ele e tiro logo, não é? Faço assim um scanner e já estou aqui a criar uma ideia do que quem é esta pessoa, depois junto aquilo que ela disse, se calhar até num contexto em que estamos, no momento presente, àquela hora, naquele sítio, o que seja, e daí eu digo assim: estava-se mesmo a ver que esta pessoa", ou a seguir ainda se for preciso, ainda generalizo, "estas pessoas não têm mesmo noção". A seguir no trabalho, alguém me faz um comentário e eu digo assim: já se estava mesmo a ver, e já estou mesmo a ver o que é que ele quer dizer com isto. Ele disse isto, mas na verdade o que ele quer é insinuar que não sei o quê. Depois a seguir em casa, se for preciso, isso acontece. Depois eu ligo a televisão, ouço determinado político e penso: pá, isto cá para mim está aqui a mandar-me areia para os olhos, mas o que ele quer dizer com isto, ou no final isto não vai resolver nada. Nós passamos grande parte do nosso tempo, literalmente, a juntar pontos e a tentar, com esses pontos, criar um raciocínio que para o nosso cérebro faça sentido, para que nós, na nossa interação com a realidade, com a nossa realidade, ou construindo a nossa realidade, isto tenha alguma lógica. Porquê? Porque o cérebro precisa de sentido e de lógica para poder antecipar, para poder saber o que fazer com o mínimo de energia possível, tal como já vimos, se não foi em todos os episódios anteriores, em muitos deles. Ou seja, isto acaba por ser um processo super natural. Conspirar, juntar pontos e até o conspirar do respirar em conjunto, que é, depois se for preciso, eu ainda comento com outras pessoas, na tentativa ou na expectativa de que estas pessoas se alinhem com a minha ideia. Dizem: pois é, eu também concordo, eu acho que sim, eu acho que aquela pessoa não sei o quê. E então eu começo a conspirar, não só já conspirei dentro do meu cérebro, juntando pontos e criando uma linha, um raciocínio, uma teoria, agora eu ainda respiro em conjunto com os outros para quê? Para reforçar essa minha teoria. Portanto, acaba por ser, então, como eu estava a dizer, um mecanismo natural que todos nós fazemos e que porque todos nós fazemos, porque o nosso cérebro precisa de fazer isso,
para sentir que tem algum controle, que consegue antecipar minimamente as coisas e que sabe o que é que anda aqui a fazer, depois nós damos por nós a se calhar juntar-nos então com pessoas que, sobre determinado tema, conspiram da mesma maneira que nós, sobre outro tema já se calhar já me junto com outras pessoas, e vou fazendo isto num mecanismo de, primeiramente, sobrevivência aqui física, se calhar, e depois sobrevivência também social. Mas a verdade é que, da mesma forma que eu criei exatamente determinada teoria, ou se calhar não criei teoria, mas fui exposto a ela por outra pessoa que a criou, e de repente, com, com as informações que ela me dá, com as informações que eu tenho, eu junto os pontos e digo: olha, pois é, concordo, e entro e alinho com aquela teoria. É normal que, da mesma forma que eu fiz isso, então todas as outras pessoas façam, e por isso também é normal que existam diferentes teorias ou diferentes conspirações. Exatamente porque as informações são diferentes. Vamos pensar assim: se a única fonte de informação que eu escolhesse, também já falámos sobre a autoridade aqui há uns episódios atrás, se a única fonte de informação que eu escolhesse fosse a SIC, por exemplo, para dar um exemplo, ainda que a pessoa vai para a SIC ou vai para outro canal qualquer e a conclusão a que chega é basicamente a mesma. Mas vamos dizer assim, eu só vejo este canal porque é só este que eu gosto ou qualquer coisa assim. E de repente é normal que, com essa fonte de informação, com as pessoas que lá estão a partilhar informação e opiniões, eu comece a ser influenciado a pensar dessa maneira. Depois, o que acontece? Alguém só ouve outro canal qualquer que imaginemos que teria ou estaria a passar informação e opiniões diferentes. Então agora vai acontecer o quê? O choque entre alguém que defende determinado ponto de vista com outro alguém que defende outro determinado ponto de vista. Perfeitamente normal. Agora vamos imaginar que eu, em vez de me limitar a um canal, vejo todos os canais. Como eu disse, se calhar hoje em dia nem adianta muito. Mas vamos imaginar que realmente haviam canais que expunham informação bastante diferente, ou vamos dizer complementar, ou contraditória, ou a falar de outros temas que nem sequer são falados naquela fonte de informação. A seguir eu ainda li um jornal que imaginemos que também não tem nada a ver com aqueles canais. Vamos imaginar que eu a seguir ainda vou à internet ou às redes sociais e ainda me predisponho a pesquisar e a procurar outras coisas diferentes e de repente os pontos que eu tenho que ligar são mesmo muitos e acima de tudo são diferentes. O que é que isto faz? Faz com que, lá está, a conclusão ou a teoria, ou como queiramos chamar, a que eu chego, se calhar já é diferente da teoria que eu tinha inicialmente. Não é para dizer que esta nova teoria é melhor porque tem mais fontes de informação do que aquela. Não é para dizer que esta, finalmente, eu cheguei à verdade absoluta e que na outra não. Não, é só para dizer que são diferentes. E porque são diferentes, implica sempre aqui a possibilidade de um confronto de ideias. E isto eu estou só a falar da própria pessoa expor-se a opiniões diferentes. Agora vamos mais uma vez às nossas interações do dia a dia com pessoas que se expuseram a ideias diferentes das nossas. Então, eu creio, ou parece-me a mim, que aqui na hipótese de e se fôssemos todos uns teóricos da conspiração, na verdade entender que provavelmente o somos, a não ser que se calhar não pensemos por nós, e que ah, no final de entender o porquê que o nosso cérebro cria este mecanismo, o que é realmente conspirar, eu vou entender que faz sentido para mim dizer que A é a verdade. Porquê? Pela minha informação. E que faz todo o sentido que a pessoa que está aqui ao meu lado neste momento diga que B é que é a verdade. Por isso, o que é que se pode fazer no máximo? Partilhar-se mais informação para mostrar porque é que um acha A,
o outro partilha informação para mostrar porque é que acha que é B, talvez mude de opinião, talvez não, mas acima de tudo, eu creio que se cria o potencial para gerar mais empatia. Por um lado, empatia precisamente porque eu entendo melhor porque é que o outro pensa assim. Depois, humildade, porque na verdade eu penso que a ideia que eu tenho é a minha ideia e é a minha realidade ou a minha verdade, mas talvez não seja a verdade absoluta, ou até pode estar mesmo errado. Só que com a informação que eu tenho, eu não consigo criar, neste momento, uma teoria ou uma conspiração diferente. E isto podia ser tão simples quanto isto, mas não é. O impacto é que pessoas com ideias diferentes se agridem, se prejudicam, se isolam, criam repulsa quase uns pelos outros, como se a pessoa fosse a ideia. Ah, tu pensas isto, então eu não gosto de ti. Não falo contigo, não interajo contigo, não gosto de ti, não outra coisa qualquer. Não, é a ideia. A ideia não é a pessoa. A ideia é um bocadinho daquilo que o cérebro da pessoa foi capaz de criar. Não é a pessoa, não é a totalidade da pessoa, porque se for preciso, noutro tema já estamos de acordo. Então, mais do que a repulsa, porque na verdade, aqui quase que parece, ou vai parecer que é uma teoria da conspiração, que é defendida por algumas pessoas, independentemente de concordarmos ou não, que é, parece que hoje em dia, inclusive, toda a informação que é disponibilizada tem que ser de forma polarizada. Ou é A, ou é preto ou é branco. Estás do lado do preto ou estás do lado do branco. Não há cá cinzentos. E estando desta forma, criando-se as coisas desta forma, expondo-se o público, as pessoas, a coisas que só funcionam aparentemente desta forma, claro que em vez de gerarmos uma sociedade que cada vez mais se junta e entende o que é realmente importante, se protege, protege o planeta e por aí fora. Não. Cada vez mais se criam disputas, violência, guerras e por aí fora. Só com base nisto, nas conspirações diferentes e no não aceitar que alguém possa ter uma ideia um bocadinho diferente. Claro que aqui teríamos que caminhar para o outro num sentido ainda mais profundo, que é, então, o que é que se pode fazer? Porque a verdade é que, se calhar, não é pensando todos da mesma forma que se cria uma sociedade que vale a pena, senão isso parece mais um autoritarismo, né? Toda a gente tem que pensar da mesma forma. Já existem sociedades ou países a funcionarem desta maneira e percebe-se que tem vantagens, mas se calhar tem muitas desvantagens. Também, se calhar, do outro extremo, do não há aqui nenhuma base, também seria, se calhar, o colapso total enquanto sociedade, mas, de facto, é entender que muitas vezes é nas opiniões diferentes, garantindo-se que há uma proteção do ser humano, de determinados valores do planeta, que nós podemos progredir, que nós podemos crescer. Se nós entendemos que provavelmente é no meio termo que está a solução, ainda que este meio termo seja muito difícil e desafiante, eu acho que é fácil ou de alguma forma simples de entender que nos extremos as coisas não funcionam. Então porque é que no dia a dia nós somos, ou se calhar alimentamos exatamente esses extremos? Se tu achas que, sei lá, que Epstein se calhar nem existiu, o outro acha que existiu, outro acha, mas é uma pessoa normal, outro acha que existe ou existiu, mas que fez o que fez e que está ligado a não sei quantas coisas. Cada um a pensar no que quiser sobre pessoas, sobre países, sobre ideias, conceitos, o que for. Mas
Em vez de procurarmos, literalmente, epá, esta pessoa pensa tão diferente de mim, em vez de eu fazer uma pergunta e dizer assim: olha, porquê é que tu pensas dessa forma? Em que é que te baseaste para pensares dessa forma? Ah, ok, olha, eu nem sequer conhecia esse ponto de vista, ou eu nunca tive acesso a essa informação, até me faz algum sentido. Olha, eu por acaso até à data pensava ao contrário e penso que isto é assim, na verdade. Porquê? Olha, porque eu vi isto, vi aquilo, li isto, li aquilo, alguém me disse mais o outro. Percebes? É por isso que eu penso assim. Ou seja, eu não tenho problema nenhum contigo. A única coisa que eu queria era entender porque é que tu pensas assim, para me dares, partilhares comigo a tua informação e eu partilhar contigo, e depois no final cada um vai à sua vida com a decisão que quiser, ou a conclusão que quiser, a teoria que quiser, mas está tudo bem, porque eu percebo que se calhar aquilo que tu pensas não tem propriamente, apesar de se calhar eu não concordar, não tem impacto no quê? Na integridade física, na minha integridade física, na integridade física dos outros, na integridade física se calhar do planeta, ou seja, é só apenas uma ideia diferente de como é que as coisas funcionam. E a minha ideia é a mesma lógica, também não vai pôr em causa nada daquilo que é a base da vida, mas é uma ideia diferente. Epá, pronto, ok, não concordamos. Sim, senhora. Mas, vamos dizer assim, amigos na mesma. Por isso, é, é super interessante termos a noção deste mecanismo, porque é que acontece, que provavelmente é super natural, que todos o fazemos e que isto tem impacto na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. As relações com as pessoas nós já vimos que têm implicações na nossa saúde, por uma questão de emoções, gestões de expectativas, hum, acima de tudo gestão de expectativas. Portanto, se tem impacto no nosso dia a dia, no nosso stress, na maneira como estamos, como nos relacionamos, então é interessante repensar e se calhar agora talvez levar isto em consideração para uma próxima interação, se calhar até mesmo com alguém que pensa diferente de nós sobre determinado assunto. E em vez de excluir essa pessoa, porque também temos que ter esta, se calhar um bocadinho esta noção, parece-me que ao excluir todas as pessoas que pensam diferente de mim sobre determinado tema, na verdade aquilo que eu estou a tentar simplesmente fazer, o meu cérebro está a tentar fazer, é proteger a sua teoria, a sua narrativa. Não me ponham aqui um stress maior, não me façam gastar energia a pensar que aquilo que eu pensei até agora está errado e que pode haver outra hipótese. Não, eu vou proteger com unhas e dentes aquilo que eu penso e que acredito até agora, porque isto é muito mais fácil. E portanto eu vou-me isolando, junto-me se for preciso só com aqueles que concordam e que validam o que eu já penso e o meu cérebro diz assim: assim é que estamos bem. Assim é que estamos bem, sem gastar energia, assim é que faz sentido, tudo parece. Então a verdade é esta. Não, a verdade se calhar não é essa. Se calhar a verdade é muito mais do que isso e nós, por uma questão literalmente fisiológica, não nos dispomos a pensar, a ouvir, a observar coisas diferentes. Por isso fica aqui a sugestão para lembrarmos disto tudo, termos isto em conta e para uma próxima interação ou para pesquisarmos fontes de informação diferente, ouvirmos opiniões diferentes, e expandirmos assim a nossa consciência, expandirmos a nossa humildade e a nossa empatia. E eu acredito que no final o resultado vai ser sempre melhor para a nossa saúde. Mas fica aqui a sugestão de pôr a colocação da hipótese em prática, fazer os testes e as experiências que há a fazer e tirarmos as nossas conclusões. Obrigada por ir acompanhando aqui o podcast. Partilhe com quem achar que poderia ser interessante. Até um próximo episódio e até lá, cuide de si.